Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Colossenses 1:9. Epístola, ou seja, carta, que foi escrita pelo apóstolo Paulo e dirigida à igreja de Colossos. Diz o seguinte: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então aqui, Paulo, ele estava orando em favor da igreja dos Colossenses. E a oração de Paulo é para que esta igreja, eles crescessem no entendimento espiritual, que fosse uma igreja que compreendesse a vontade do Pai, a vontade de Deus. E nós sabemos que as coisas de Deus, elas são espirituais. E como Paulo também fala aos Coríntios, é um homem natural, ele não pode compreender as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito, elas são discernidas espiritualmente. Então, o ser humano, ele só pode compreender as coisas de Deus se ele for uma pessoa espiritual, se o seu entendimento espiritual for aberto, e somente Deus, através do seu Espírito, pode abrir o entendimento do ser humano para que a pessoa possa compreender a vontade de Deus. E aqui, esse era o desejo do apóstolo Paulo, que esta igreja dos Colossenses, que eles transbordassem no pleno, ou seja, no completo conhecimento da vontade de Deus e em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, é necessário que o pastor, ele venha orar pelo seu povo, pela sua igreja, para que Deus abra o entendimento da igreja que ele está tomando conta, para que assim o povo possam compreender a mensagem de Deus, aquilo que Deus está falando com o seu povo, com a sua igreja, porque se o entendimento espiritual de uma pessoa não for aberto, ainda que esta pessoa esteja na igreja, mas se o seu entendimento estiver fechado, entendimento espiritual, essa pessoa não vai poder compreender a vontade de Deus. Continuando a leitura da palavra, 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, quando o ser humano ele passa a compreender a vontade de Deus, quando o seu entendimento espiritual é aberto, então ele passa a praticar a palavra, a viver de uma maneira que agrada a Deus, e esta pessoa ela vai frutificar em toda boa obra, assim como era o desejo de Paulo, que esta igreja eles frutificassem
em toda boa obra e que eles crescessem no pleno conhecimento de Deus. Ou seja, o conhecimento de Deus, das coisas do Senhor, não é da noite para o dia, não é de uma hora para outra, mas a cada dia nós vamos crescendo no entendimento, a cada dia nós vamos compreender mais e mais aquilo o que Deus ele requer de nós. Nós vamos compreendendo aos poucos a vontade de Deus nas nossas vidas e vamos compreendendo aquilo o que Deus ele requer de nós, aquilo o que Deus ele espera da nossa parte. Versículo 11 diz o seguinte: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Então Paulo também estava orando para que esta igreja eles fossem fortalecidos por Deus, pelo poder do Senhor, e para que a gente venha estar de pé, para que a gente possa superar as adversidades, as tribulações, para que possamos resistir aos ataques do inimigo. É necessário que Deus ele venha nos fortalecer, que Deus ele venha conceder do poder dele nas nossas vidas. Porque se a pessoa ela não for fortalecida pelo poder de Deus, essa pessoa vai estar fraca e ela não vai conseguir resistir aos ataques do mal. Essa pessoa ela vai desanimar, vai desfalecer, de repente desanimar, sabe? Então, até mesmo por esse motivo também, para que a pessoa ela venha ser fortalecida, ela deve buscar por esse fortalecimento, orando e principalmente indo na igreja buscar a Deus, buscar a presença do Senhor, e assim Deus vai fortalecendo, e ali ela vai passar pelas lutas, pelas adversidades, ela vai enfrentar desafios, mas ela vai permanecer firme, porque Deus fortaleceu essa pessoa. E outra coisa interessante aqui também, que Paulo fala no final do versículo 11, em toda perseverança e longanimidade com alegria. O que é perseverar? Perseverar é ser constante, é não desistir. De repente, vem ali um desejo ou passa pela mente da pessoa desistir, mas ela não desiste. Ela continua ali lutando contra a carne dela, ela continua se esforçando para estar no centro da vontade de Deus. De repente, bate aquele desânimo, mas ela não desiste, ela vai para a igreja, ela vai realizar as orações dela. Ou seja, esta pessoa não vai se entregar, mas sempre vai perseverar, ou seja, não vai desistir. E Jesus, certa vez, ele disse que aquele que perseverar até o fim será salvo.
Então, também aqui nesta oração é que Paulo estava fazendo em favor dos colossenses. A vontade de Paulo era que esse povo também, fora o conhecimento de Deus, fora eles serem fortalecidos, que esse povo perseverasse e que eles fossem longânimos. Então, perseverança e longanimidade, essas coisas devem estar presentes na vida do cristão, do homem e da mulher de Deus. Então, perseverar é não desistir. E longanimidade é longo ânimo, ou seja, paciência. Então, o cristão, o homem, a mulher de Deus, nas aflições, nas adversidades, nas perseguições, devem ter o quê? Longanimidade, ou seja, saber esperar, ter paciência, e ali Deus vai trabalhar, operar na vida desse homem, dessa mulher de Deus, e vai trazer o alívio, o refrigério que esta pessoa ela precisa, porque lembrando, o evangelho não é um mar de rosas. E se a pessoa não tiver perseverança, não tiver longanimidade, infelizmente, ela vai abrir mão da fé. Então, a minha oração, meu irmão e minha irmã, é que você venha crescer no conhecimento das coisas de Deus, que você seja uma pessoa espiritual, que Deus ele venha te fortalecer, que você seja uma pessoa perseverante e que você seja uma pessoa longânima. Detalhe aqui, Paulo lhe diz com alegria no final do versículo 11. Ou seja, na adversidade, na dor, mas o cristão vai estar com alegria, a alegria do Espírito Santo, não depende da circunstância, não precisa somente estar no dia bom para ter alegria, mas mesmo na adversidade, na dor, na angústia, o homem, a mulher de Deus vai ter o quê? Alegria. E para a gente finalizar, versículo 12 diz o seguinte: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Esta herança aqui que Paulo está falando é a salvação, a vida eterna. Agora note uma coisa interessante que Paulo ele diz, finalzinho do versículo 12, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Os santos são os homens e mulheres de Deus. Santo significa separado, ou seja, aquele que se separa do pecado, da iniquidade, aquele que procura estar no centro da vontade de Deus, que se desvia do mal, se desvia do pecado. Então esta pessoa que se separa, ela é o quê? Santa. E esta pessoa, se ela perseverar, esta pessoa ela tem uma herança aguardando ela lá nos céus. E aqui também Paulo diz herança dos santos na luz. Ou seja, essa luz, ela simboliza a palavra de Deus, simboliza as coisas de Deus. Ou seja, se eu quero a vida eterna, a salvação,
Então, eu devo procurar esta herança na luz, na palavra, vivendo de acordo com a vontade de Deus. E assim eu vou alcançar o quê? Esta herança. Então, esta é a palavra de hoje. Guarda ela no seu coração. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Deixe o seu like, deixe o seu joinha e compartilhe com outras pessoas. Forte abraço, paz!